A gente compartilhou aí recentemente nas nossas redes, no LinkedIn, no Instagram, como se fosse um resumão, né? Um resumão do Scrum Master, né? O que que ele é? Ele é um agente de mudança e ele tem três enfoques, né? O enfoque time, o enfoque indivíduo, o enfoque organizacional. Então, alguém comentou ali no início, né, que é difícil. Acho que o mais difícil é olhar por esses três aspectos, essas perspectivas, né? Que cada um demanda uma necessidade. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho como é que é o dia a dia, mas no time ele tem remoção dos impedimentos, as cerimônias, a gente vai falar um pouquinho de cada uma, coleta e análise de métricas, vai trabalhar bastante com os boards, né, os quadros, agora que a gente está praticamente 90% das empresas de tecnologia no remoto, os boards virtuais, né, as ferramentas que usa no dia a dia, e dá bastante treinamento para o time. No nível individual, aí tem os one-on-ones, trabalhar, né? O one-on-one, o que que é? É um momento que você dedica para trabalhar com a pessoa individualmente. Então, eu estar focado ali naquele indivíduo. Isso parece bobo, mas a gente, quando está imerso no trabalho, a gente se distrai com muita coisa, tem muita reunião com o time para participar, e deixa por último o one-on-one. E ele é extremamente valioso o Scrum Master fazer, tá? A gente vai também falar um pouquinho disso mais para frente. No nível individual ainda dá feedback, né? Principalmente o positivo, os reconhecimentos e também os pontos de melhoria. O desenvolvimento interpessoal, então ajudar a pessoa a se desenvolver algum item que ela tá desejando, ser parceiro das pessoas do time, né? No nível individual. Não é aqui, de novo, a questão de desenvolver para, sei lá, ganhar um aumento, alguma coisa assim relacionada à hierarquia, tá? E sim, é realmente de parceria. O Scrum Master, como olha o todo, ele está olhando, ele é aquela pessoa que tenta dar um passo para trás e olhar o time de cima, assim, no sentido de, cara, deixa eu dar uma olhadinha na visão sistêmica para a gente poder evoluir. Esse cara faz isso, essa pessoa. Então, é interessante também olhar visão sistêmica e o indivíduo. Então, trabalhar motivação, engajamento, né? Poxa, eu identifiquei que tem uma pessoa que não está falando muito nas nossas reuniões, tipo, nas retrospectivas. Tem um lá que nunca fala. E é papel do Scrum Master de tentar trazer aquela pessoa, sabe? Fazer perguntas direcionadas ou trazer dinâmicas que façam com que a pessoa se abra um pouco mais, para tentar entender o que ela pensa, a opinião dela. E aí, no nível individual, você pode chamar a pessoa e conversar para entender a sua motivação, o seu engajamento, né? Se ela está feliz no trabalho, muitas vezes tem alguma coisa pegando, e até questões pessoais pode acontecer, e você pode ser um apoio bem interessante. No nível organizacional, como o grande foco é levar o Scrum, enfim, o bom uso do framework, muitas vezes você vai lidar com uma área, por exemplo, a área de suporte, a área comercial, sei lá, que demandam os contratos, e aí pode dar algum atrito, né, identificar algum gap, e aí isso é interessante dar um treinamento. Então, os treinamentos a nível organizacional para outras áreas, e alinhamentos, e influenciar para alguma mudança, para identificar que tem alguma coisa que está ruim, o time identificou que está ruim com outras áreas, trabalhar com outros agentes de mudança também para implementar a mudança. Então, são esses três níveis que tem, né, de ação. E é interessante mostrar como é que está distribuído o esforço, né? Isso é bastante comum, essa dúvida. Quanto tempo do meu dia eu faço o quê? Então, quando vocês olham o lado da esquerda, tem muitas coisas que é de processo, né? Eu coletar as métricas, eu fazer cerimônias, os boards e tal. Então, a maior parte do dia a dia do Scrum Master é processo, é essa parte processual, mais operacional, talvez, e tem uma partezinha de liderança, né? De liderança no sentido, como a Janaina falou, de influência, de eu conversar com as pessoas, de eu muitas vezes identificar um gap e emergir ele, né? Trazer o problema à tona. Então, isso são consideradas tarefas de liderança, tá? De novo, não é liderança, liderança não quer dizer hierarquia. E aí, o que entrega mais valor? Que é essa parte aí de baixo, né? Que é aquele gráfico. O que entrega mais valor realmente é a liderança. Por isso que a gente tem que ficar atento para essas conversas individuais, muitas vezes, para a forma como a gente está guiando algumas práticas, a forma como a gente está trazendo, a forma como a gente se comunica, porque isso é o que traz mais valor para um time. Assim, a criação desse papel veio dessa ideia, né?
uma pessoa que vai nos apoiar a fazer o bom uso do framework. Não é para ser a pessoa que vai ficar, sei lá, controlando, né? Muita gente acha que é isso, assim, vai ficar controlando se fez a tarefa, se tá tudo no Gira, né? Não sei se vocês usam o Gira, enfim, o Gira é uma ferramenta bastante usada, mas o intuito, por que falam muito disso, né? Que o Scrum Master quer que esteja tudo na ferramenta. O grande intuito é porque as coisas estejam visíveis, né? Se o ticket está lá, se a demanda está visível, a gente consegue conversar, identificar onde está o problema e melhorar. E aí, estando na ferramenta, a gente consegue tirar métricas. Então, a métrica ela é um insumo extremamente importante para a gente evoluir e discutir melhorias. Por isso que é um item tão comentado, tá? E às vezes o Scrum Master vira o chato, né? É o chato da, da ferramenta. Mas é basicamente por esse intuito. A gente também tem que saber vender isso, né? Falar assim, olha, por que que eu estou incentivando o time a deixar as coisas explícitas? Tem um porquê, sempre tem um porquê. E a gente tem que saber muito bem argumentar, né? E colocar as ideias para o time de uma forma bem amigável, digamos assim. Uma coisa que eu achei bem interessante que a Fernanda comentou é essa questão do porquê. Por quê, né? Nos treinamentos, para certificação e tudo mais, vocês provavelmente não vão entender o porquê daquilo. Às vezes não vai ficar isso tão claro. Enfim, a menos que você tenha algum treinamento, alguma coisa do tipo. Mas é muito comum, eu já tenho uma experiência de uma pessoa que me procura, olha, eu fiz a certificação tal, eu passei, mas eu não sei fazer nada do papel, se eu precisar. Porque, assim, eu estudei o que precisava, fiz a prova, respondi, mas eu não entendi o que eu estava fazendo, né? Então, é legal desses cursos, porque a gente consegue trazer o porquê das coisas. Porque, na prática, no dia a dia, vocês vão receber bastante questionamento, né? E vocês estão como agente de mudança, né? E, assim, é normal do ser humano não querer mudar. Então, vai ter resistência. Então, as pessoas vão perguntar, tá, mas e por que isso? Por que esse board? Por que usar a ferramenta? E aí é o momento que aquela pessoa que, né, só fez certificações e tal, e não trocou, não viveu, não teve nenhuma experiência, nenhuma vivência, ela dá aquele, putz, tela azul, né? Então, é bacana por isso, porque a gente também vai explicar o porquê das coisas, né? Uma coisa que eu queria ressaltar também é que quando a gente pensa na questão de indivíduo, a questão, eu vejo muito isso, né, do papel que a gente também, o papel do Scrum Master, ele faz a gestão de riscos, né, quando você faz um one-on-one com alguém, você consegue perceber em que momento que a pessoa está ali, né, que é aquele momento que você vai dedicar para ela, e que ela vai trazer provavelmente alguma insatisfação, seja com a empresa, seja ali com o time, enfim, e você vai percebendo, ó, essa pessoa, né, provavelmente está mais para lá do que para cá, pode ser que saia, né, então você já começa a ter a visão do todo, né, a pessoa saindo pode impactar nas entregas do time. Então, quando você não faz o one-on-ones, ou quando você não dá feedback, você não ajuda no desenvolvimento das pessoas, você não consegue ter essa visão. Então, você pensa que está mil maravilhas. De repente, na outra semana, você já perdeu 3 devs, porque foram para uma outra empresa. E, normalmente, quando um consegue uma vaga, ser amigo, leva o outro também, aí você, putz. Mas se você tivesse trocado com as pessoas, se você tivesse entendido o momento delas, isso não seria uma surpresa para você. Não significa que você impediria. Às vezes a gente não consegue impedir. Só que significaria que você teria já essa percepção para pensar em riscos. Olha, o que a gente pode fazer, né? E outro ponto que eu acho legal também do feedback é que as pessoas, elas vão lembrar sempre daquelas que fizeram diferença na vida delas. E é muito comum alguém que, sei lá, passa a mão na sua cabeça, né, ou aquela pessoa que não faz nada, que é indiferente quanto a você. Mas aquelas pessoas que te dão feedbacks, que falam, olha, que se importam com você, porque eu entendo que o feedback é uma maneira de você se importar com o outro. É de falar, olha, isso aqui não tá bacana, tá causando isso, isso e isso, e trazer uma possível sugestão de como poderia ser feito, e mostrar como você está se sentindo ali. É um momento de interação ser humana, assim, com o outro, né? E é uma coisa muito rica. E normalmente as pessoas não estão acostumadas com isso. Porque muitas empresas só veem a pessoa ali como um número. E o feedback é o momento de você se importar. Então, muitas pessoas, às vezes, até pensam em sair de uma empresa ou outra, porque, putz, mas aquele meu líder era muito, né, uma pessoa incrível. Você sai porque, sei lá, a oportunidade, né, talvez financeira, ou pensando em carreira, era muito boa, mas a pessoa impactou na sua vida, né? E é importante que o Scrum Master tenha isso, que ele dê feedback, que ele trabalhe pensando no time também, né? Porque se o time está bem junto ali, performando bem, as entregas vão acontecer, a coisa vai fluir, o cliente vai estar contente. Então, é muito mais completo do que a gente às vezes pensa, sabe? Ah, mas é só fazer isso e puxar dele e fazer retrospectiva.
Não é mais completo.